Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Que a graça e a paz de Deus o Pai e de seu Filho Jesus Cristo possa estar habitando em cada coração nesse momento. Amém. Meu nome é Geandro, o irmão aqui ao lado é o irmão Renato, e hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito importante para todos os cristãos. Fala-se a respeito dos dízimos. Estariam os dízimos válidos na nova aliança? Gostaria de saudar a todos os irmãos também, com a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus. Amém. Estaremos fazendo esse estudo, irmão Geandro, para saber, ter essa controvérsia, que as pessoas dizem se o dízimo é válido ou não no Novo Testamento, na nova aliança. Irmãos, então nós vamos passar a um estudo no capítulo inteiro de Hebreus 7 para que possamos compreender melhor a respeito da validade dos dízimos no Novo Testamento. É importante lembrar que as pessoas que não concordam com os dízimos e dizem que eles não se encontram válidos na nova aliança, porque alegam não existir nenhum texto que valide o mesmo no Novo Testamento, após a morte de Jesus. E nós estaremos nesse momento tratando exatamente sobre esse assunto, sobre um capítulo inteiro do livro de Hebreus, capítulo 7, com exatamente do capítulo 7, o versículo 8, que é o versículo por excelência, onde prova os dízimos na nova aliança, após a morte de Jesus. Então, no momento, nós vamos pedir para que os irmãos possam estar abrindo as suas Bíblias em Hebreus 7, no versículo 8, para que possamos compreender melhor essa importante prova bíblica a respeito dos dízimos no Novo Testamento. Nos diz lá em Hebreus 7, 8, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele que testifica que vive. Aqui, como diz o texto em Hebreus 7, versículo 8, diz que aqui, logicamente, só pode ser aqui na terra. Ali, porém, lá nos céus, e aquele de quem testifica que vive, só pode ser Cristo. Isso, com o decorrer do estudo, estaremos provando isso. Correto, Mundial? Exatamente. E para ficar comprovado isso já de imediato, nós vamos estar lendo Hebreus 4, versículo 14. Lembrando que Hebreus 7, versículo 8 é o texto áureo para todo o nosso estudo. Mas em Hebreus 4, 14 nos diz: tendo, pois, o Filho de Deus como o grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firme nossa confiança. Aqui podemos ver que nós temos um sumo sacerdote ali nos céus. Irmãos, agora nós vamos entrar um pouquinho a respeito, antes de entrar no primeiro versículo de Hebreus 7, nós vamos falar um pouquinho sobre a própria etimologia da palavra dízimos, o que significa dízimo. Muitas igrejas, muitas denominações têm tratado com os dízimos do Senhor como se fosse uma oferta voluntária, em que o doador dá quanto ele estipular em sua mente. Mas nós percebemos pela própria etimologia da palavra, em qualquer dicionário que encontrarmos, que dízimo significa a 10ª parte de algo. Agora, propriamente dito, o texto de Hebreus 7, no versículo 1 em diante, nos começa narrando o apóstolo Paulo. Fala assim, falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que era uma figura do sacerdócio eterno de Cristo. Nos diz lá, Hebreus 7, 1, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, a quem saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Da onde Abraão, tirou essa ideia de Melquisedeque? Quem era esse personagem bíblico? Nós podemos ver, irmão, hoje em dia, se perguntarem para qualquer cristão, ninguém vai saber quem é Melquisedeque. Isso faz que nós voltemos para o Velho Testamento para encontrar quem era esse sacerdote do Altíssimo. Exatamente. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 14, do versículo 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo,
possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui nós compreendemos, irmão, quem é esse Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Quem constituiu Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo? Foi o próprio Deus. Exatamente. E Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Exatamente. Vemos também, amados, que fala rei de Salém. Irmão Geandro, o que significa a palavra Salém? Muitas pessoas não compreendem sobre Melquisedeque. Existe muito misticismo envolvido em torno de Melquisedeque. Algumas denominações, né, de filosofia dizem certas coisas impróprias sobre Melquisedeque. Melquisedeque era apenas um homem, um ser como cada um de nós, só que ele era rei de uma cidade, e além de ser rei, era sacerdote do Deus Altíssimo. Salém, né, que primeiramente quer dizer paz, e essa definição nós encontramos em qualquer dicionário bíblico. Você pode procurar numa livraria evangélica ou até mesmo em uma concordância, um dicionário bíblico online que se acha na internet. Se você tiver acesso, pode procurar. Encontramos um aqui, o dicionário bíblico, né, Eros de Jesus, que está disponível na internet, e a definição que nos traz é, primeiramente, paz, a cidade do rei Melquisedeque, né, e deve provavelmente ser identificada como Jerusalém, em conformidade com a tradição judaica. Salém é a designação poética da palavra Jerusalém. Isso nós podemos comprovar, irmãos, abrindo nossas Bíblias nesse momento em Salmo 76, versículo 2. Lá nos diz: em Salém está o seu tabernáculo, em Sião a sua morada. Podemos ver aonde se encontrava o tabernáculo do Senhor, a sua morada. Exatamente. Em Jerusalém, provando que Salém, numa forma poética, significa Jerusalém. Exatamente, irmão Renato. Então nós vemos aí uma simplificação sobre esse personagem tão importante para todos os cristãos, né? Que significava Cristo. Um tipo de Cristo. Agora nós vamos entrar na exegese dos versículos 2 de Hebreus 7, que nos diz: a quem Abraão deu o dízimo de tudo, e que primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Abraão, ele deu o dízimo para quem? Melquisedeque, que era rei de Salém, mas sacerdote do Deus Altíssimo. E rei de Salém significa rei de paz. E nós sabemos que o príncipe da paz é Cristo. Exatamente. Nós vemos aí, irmãos, que a primeira vez que a palavra dízimos são usadas, é usada com o nosso pai Abraão, o pai da fé, né? De muitas religiões o consideram como o pai da fé, porque em Abraão começou a retornar um regresso para Deus. Após muitos anos, o conhecimento de Deus sendo extinguido na terra, Deus resgata uma pessoa, chama pelo seu nome, Abraão, e dá-lhe as promessas. Então, porque as promessas foram dadas a Abraão e a sua descendência, nós o chamamos pai da fé. O versículo 3 agora, de Hebreus 7, continua nos dizendo: não era da tribo de Levi. Quem? Melquisedeque. Vamos lá? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas, sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amado, vemos aqui a palavra sem pai, sem mãe, sem genealogia. Parece que Melquisedeque não existia, de onde que ele veio, mas vemos lá que Melquisedeque era rei de uma cidade que existia. A genealogia aqui que nos encontramos, sabemos que Melquisedeque, ele não era da tribo de Levi, não era o levítico. Por quê? Melquisedeque, ele era bem anterior aos levitas, assim como Abraão, que também era anterior aos levitas. Mas Abraão, dando dízimo para
o Melquisedeque, nós vemos claramente que ele considerava aquele que constituiu Melquisedeque como sumo sacerdote superior a ele e digno de receber os dízimos. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos estar vendo isso também, nós vamos ver isso aí também depois em Hebreus 13, versículo 14. É importante agora nós notarmos o versículo 4, falando sobre Abraão devolver o dízimo, a fidelidade de Abraão, devolver os dízimos no Senhor. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos. Ora, quão grande era este Melquisedeque, até o Abraão deu o dízimo para ele. Porque Melquisedeque era considerado grande, porque era semelhante ao Filho de Deus. Como semelhante? No seu sacerdócio. Um sacerdócio que não era segundo a genealogia de pai e mãe da linhagem ou da descendência levítica, mas constituída pelo próprio Deus. Exatamente. E nós vemos isso no versículo 3, Agora nós vamos passar ao versículo 5, falando sobre os levitas, os levitas tomavam dízimos segundo a lei. Vamos lá, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio em ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Vejamos aqui, amados, que os levitas tinham por direito receber os dízimos. Sabemos que quando o povo saiu do Egito e entrou na terra de Canaã, a única tribo que não recebeu terras foi a tribo de Levi. E todos os seus irmãos que saíram da linhagem de Abraão, eles não tinham direito de tomar os dízimos, mas somente Levi, ao qual nós poderíamos estar encontrando ali em Números 18, versículo 24. Nos diz o seguinte: porque os dízimos dos filhos de Israel que recebem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porque eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. O que isso quer dizer, irmão? Exatamente. Como disse para os irmãos, por esse motivo que os levitas tinham direito de receber os dízimos. Exatamente. O versículo 6 agora, nós vamos passar ao estudo do versículo 6 de Hebreus 7, que nos diz que Melquisedeque não era da tribo de Levi. Vamos lá então? Mas aquele cuja genealogia não é encontrada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Amados, vemos que aqui há necessidade de ter uma genealogia para ser sacerdote. E só que Melquisedeque, ele não era da tribo de Levi. E mesmo assim, ele tomou dízimo. Assim como Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, como lemos no início, ele também recebe os dízimos. Mas ele não veio da tribo de Levi. Exatamente. Porque ele era da tribo de Judá. Exatamente. Este Melquisedeque foi dessa forma, anterior a Levi, para que realmente pudesse tipificar o Filho de Deus. E agora o versículo 7 diz que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Vamos lá então? Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O que significa? Olha, vejamos mais uma vez. Por que Melquisedeque era considerado grande? Maior do que o próprio Abraão. Não porque ele era rei de Salém, mas porque o sacerdócio dele era semelhante ao do Filho de Deus, dado diretamente por Deus, e não segundo a lei levítica ou a lei carnal, de genealogia e descendência, mas segundo Deus. Por isso, o sacerdócio de Melquisedeque era maior.
Por isso, o menor foi abençoado pelo maior. É importante nós notarmos, irmãos, que embora Melquisedeque não seja um personagem bíblico tão falado, é um dos menos falados das Escrituras, pouco conhecido pelos cristãos, aparentemente menor do que o grande pai Abraão, conhecido de muitas religiões, né? Islamismo. Então nós vemos que muitas religiões o consideram como o pai da fé. Vemos aqui uma pessoa totalmente insignificante perante nossos olhos, aparecendo e abençoando. Por isso o apóstolo Paulo diz que Melquisedeque é maior, porque certamente quem abençoa é maior do que quem é abençoado. Agora nós vamos ver no versículo 8, que é o verso áureo para todo o nosso estudo, uma coisa muito importante. Hoje quem recebe os dízimos é Cristo, nosso sumo sacerdote que está nos céus. Vamos lá então, versículo 8. E aqui tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele que testifica que vive. Irmão, comente um pouquinho mais para nós esse versículo. Como vimos, amados, ao lermos no início o nosso verso áureo de Hebreus 7, versículo 8, nós vimos que aqui significa aqui na terra, e ali, porém, significa lá nos céus, e aquele que testifica que vive só poderia ser Cristo, aquele que for morto e vive. Mas nós podemos encontrar alguns textos que comprovam isso do que estamos falando. Em Hebreus 7, versículo 23, nós vamos estar vendo que aqueles sacerdotes morriam. Vamos ler? E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Por esse motivo, o sacerdote levítico não poderia continuar, porque eles morriam. E então era um sacerdote imperfeito, não tinha perfeição. Aquele que vive, testifica que vive. Vamos ver lá em Apocalipse 2, versículo 8. Nos diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então vemos aqui, amados, que nós temos um sumo sacerdote que morreu, mas reviveu, um sumo sacerdote para toda a eternidade, ao qual o Pai, o próprio Deus, constituiu. Exatamente. É importante notarmos, irmãos, que quem deixa hoje de devolver os dízimos, não deixa de devolver dízimos ao homem apenas, mas está deixando de devolver dízimos a Cristo que está nos céus. Né? Isso aí é grave, né, irmão? Exatamente. Porque hoje as pessoas pensam que não, o dízimo não é mais válido. E aí, por que não é mais válido? Porque o sacerdócio acabou. Engano. Porque o sacerdócio ainda continua. Mas o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem de Levi. Porque jamais, dentro da palavra de Deus, jamais Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, poderia ser sacerdote. Porque ele não era da linhagem levítica. Como vamos ver nos versículos adiante, Cristo era da linhagem da tribo de Judá. Exatamente. Agora, irmão, nós vamos considerar o versículo 9, também de boa e grande importância para o nosso estudo. O nosso sumo sacerdote está hoje nos céus, mostrando que o sacerdócio levítico acabou. E o sacerdócio agora que está valendo é o sacerdócio de Cristo, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi. Para o versículo 9 o seguinte: e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebeu dízimos, pagou dízimos. Olha que interessante, irmão Renato. O que isso quer dizer? Aquele que pagou dízimos, devolvia dízimos. Como é possível isso? Nós poderíamos estar encontrando em Números 18, versículo 26, provando que os sacerdotes, eles devolviam os dízimos. Vamos ler em nossas Bíblias? Também falarás aos levitas, e diz-lhes
quando recebestes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Provando mais uma vez que o sacerdote dava os dízimos, mas hoje nós sabemos que o nosso sumo sacerdote se encontra no céu e recebe os dízimos através dos seus ministros que se encontram aqui na terra. Ministros, pastores, mas que morrem. Exatamente. Veja que importante, irmãos. Até os levitas que recebiam dízimos entregavam dízimos. Por quê? Para lembrar que por meio de Abraão eles deveriam um dia devolver a Cristo, que é o supremo sacerdote, né, para todos os cristãos hoje e todas as pessoas que aceitam pela fé. Irmãos, agora o versículo 10 diz que Levi não tinha nascido ainda quando isso ocorreu, né? Nos fala o seguinte: porque ainda ele estava nos lombos de Abraão, seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro. O que isso quer dizer, irmão? Ora, amado Leandro, irmãos que estão estudando conosco, Paulo, que escreveu essa carta, ele via a necessidade de mostrar ali para os hebreus que o sacerdócio continuava, que tinha que ser devolvido os dízimos. Nós vemos que aqui Paulo dá um ênfase a essa questão do sacerdócio e do dízimo também, porque muitos acreditam que não é mais ser devolvido. Era o caso ali dos hebreus. O sacerdote agora não existe mais. Exatamente. Por quê? Porque não é da linhagem de Levi. Como vemos, amados irmãos, aqui falando que Melquisedeque, né, ele não era da tribo de Levi. Agora Levi já estava nos lombos de Abraão. Ou da descendência de Abraão ou da genealogia de Abraão. Como vimos, Levi, ele era da terceira geração de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Levi. Exatamente. Então vimos que Levi era da descendência de Abraão. Exatamente. Viu que importante, irmãos? Nós notamos que até na época de Paulo, muitas pessoas vinham com esse questionamento. Olha, nós não deveríamos estar entregando dízimos para qualquer um. Dízimos é lá no Velho Testamento, é lá com os levitas, né? E aqui hoje em dia também pessoas dizem, isso é coisa do Velho Testamento, só não deveria ser mais dado, sacerdote, né? Deveria ser dado só para os levitas, mas esquecem-se de que Jesus é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial que intercede por nós e que hoje recebe os dízimos através dos seus ministros aqui na terra, que pregam a palavra de Deus fielmente. Agora nós vamos passar ao estudo do versículo 11, que nos diz o seguinte: outro sacerdócio não segundo a genealogia. Vamos lá então tratar sobre o versículo 11, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? O que isso quer dizer, irmão? Olha, nós vimos que a genealogia levítica, o sacerdócio levítico, era imperfeito. Por quê? Eles morriam, eles não tinham continuidade. Era imperfeito porque eram homens pecadores, tinham que fazer sacrifícios por si mesmo. Por si mesmo. Agora, Cristo não. O sacerdote de Cristo, ele é perfeito. Ele não precisou fazer sacrifício por si mesmo. Cristo, ele se tornou o nosso único intercessor. Exatamente. Uma melhor esperança para nós. Porquanto, mesmo não sendo da tribo de Levítica, dos Levíticos, ele se tornou o nosso sumo sacerdote e o nosso único intercessor. Exatamente. E não era segundo a genealogia de Arão, porque Arão, sim, veio da tribo de Levi. Se torna aparentemente repetitivo.
Mas como o caso ali, imaginamos, pelo que Paulo escreveu, ser um caso grave, e as pessoas pensarem que não mais deveriam devolver o dízimo. Exatamente. Se enganando, por quando não devolve o dízimo, aqueles que ao qual Cristo constituiu ministro aqui na terra, pastores, porque Cristo recebe os dízimos de que forma? Ao devolvermos dízimo aos ministros, aos pastores, assim quem recebe é Cristo. Então, se eu nego a esse mandamento do Senhor, eu estou negando ao nosso sumo sacerdote, que se encontra ali no céu, como disse ali em Hebreus 7, versículo 8. É interessante nós notarmos, irmãos, essa ideia apresentada quando Jesus disse: certamente, como fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. A mim. Exatamente. Isso aí é bem claro para todos. Quando fizeste para um destes, está fazendo ao próprio Filho de Deus. Exatamente. Agora, irmãos, o povo não mais deveria devolver os dízimos para os levitas, pois não eram mais sacerdotes de Deus. O versículo 12 vem nos trazendo essa ideia. Nos diz o seguinte: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Isso significa, né? Então aqui podemos ver que mudando o sacerdócio, mudou que forma que teve essa mudança. O sacerdócio era pela genealogia levítica, ao qual vamos ver no próximo slide, né, no próximo versículo, que Cristo ele era da tribo de Judá. Então o que foi mudado é aquela pessoa que recebe o dízimo e não a devolução do dízimo. A devolução do dízimo continua, que tem que ser dada ao sacerdote. Exatamente. Que se encontra onde? No santuário. Hoje, onde que se encontra o santuário? No céu, nosso sumo sacerdote. Exatamente. Então, para ele tem que ser devolvido o dízimo através dos seus ministros que se encontram aqui na terra. Perfeitamente, irmão. Agora o versículo 13 de Hebreus 7 é o tema de nosso estudo. Nos diz o seguinte: Cristo nunca serviu ao altar, não é isso? É porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. É verdade isso, irmão? É verdade, irmão. Para os próprios irmãos podem procurar na Escritura Sagrada, o irmão vai ver que Cristo era da tribo de Judá. Ele nunca serviu ao altar. E mesmo assim, ele foi feito sacerdote eterno. Exatamente. Por quem? Pelo próprio Deus. O mesmo que fez Melquisedeque. Por isso que Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote, graças a Deus. Amém. Podendo interceder por nós, sendo o nosso único intercessor, o único caminho que nós já chegamos a Deus. Mas um sacerdote perfeito, não imperfeito como os levíticos, porque Cristo, ele passou aqui na terra todo aquilo que nós passamos, todo o sofrimento, sabendo como que é a nossa carne, e por isso ele pode interceder por nós perfeitamente, e porque exatamente ele não pecou. Amém. Agora o versículo 14 vem nos trazendo também um importante tema. Cristo hoje é o nosso sumo sacerdócio, mesmo sendo da tribo de Judá. Visto ter, fala o versículo 14, visto ser manifesto que nosso Senhor procede da tribo de Judá, ou de Judá, e certamente essa tribo, Moisés, nunca falou de sacerdócio. Vemos, irmão, que está comprovando tudo aquilo que nós estamos falando desde o início. Cristo não era da tribo de Judá. Podemos até passar para o Hebreus 7, versículo 15. Perfeitamente. O versículo 15 nos diz: pois Melquisedeque não tinha genealogia de Levi, e mesmo assim recebia os dízimos. Esse é um grande argumento em prol dos dízimos, não é isso? Que Cristo recebe. E deve receber hoje se nós formos fiéis a Deus. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote.
Olha, a gente vai olhar aqui porque Paulo ainda diz assim, olha, ainda isso aí, ó, isso ainda é muito evidente, hein? Está claro na palavra de Deus. Olha, como agora vai se levantar um sacerdote, não segundo a linhagem não segundo a linhagem dos levitas, mas se levantou. Por quê? Se levantou segundo o poder de Deus. E a linhagem, linhagem de Melquisedeque. Amém. Não era aceito de forma nenhuma Cristo sendo um sumo sacerdote. Muitos não acreditavam, mas a palavra de Deus, Paulo vem falando, dando ênfase a isso, que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Não devemos, amados, cair no mesmo erro do que aqueles no passado caíram, sendo infiéis ao Senhor. Exatamente. É importante nós notarmos, irmãos, que este é um assunto sempre muito falado entre os cristãos, né? E por esse motivo, Paulo usou um capítulo inteiro, usando bastante redundância, para que fosse bastante insistente, uma técnica para que pudesse gravar na mente das pessoas o ensinamento. Muitas vezes as pessoas podem estar aí pensando, sentadas no seu sofá, mas os irmãos estão usando redundância, repetindo várias vezes o mesmo assunto. É exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele repete bastante para que realmente o seu ensinamento fique fixado na mente de todos os seus ouvintes. O versículo 16 agora nos diz o seguinte: Cristo foi feito sacerdote por quem? Por Deus. Vamos lá, versículo 16. Constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O que isso quer dizer, irmão? Olha, amado, nós vimos nos versículos anteriores que os sacerdotes eles morriam. Então por isso não tinha como continuar. Mas Cristo recebeu um sacerdote do próprio Deus que jurou: tu és sacerdote para todo o sempre. Então aqui dizendo que o sacerdote que começou ali com Melquisedeque é o mesmo de Cristo. E por isso é um sacerdócio para sempre. E um sacerdócio perfeito, de vida indissolúvel. Versículo 17. Capítulo 7, versículo 17 nos diz: Melquisedeque foi feito também sacerdote por Deus. Vamos lá? Porque se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, Melquisedeque aqui, nesse texto, muitos imaginam hoje que Melquisedeque, ele era o próprio Cristo. Então ele não morreu. Ele não morreu. Mas quando a palavra diz que o sacerdócio de Melquisedeque seria para sempre, está falando do sacerdócio, não é Melquisedeque. Melquisedeque, ele morreu. Ele era um homem assim como eu, como o irmão Geandro, como os irmãos que estão aqui ouvindo essa palestra. Então, o que é para sempre aqui é o sacerdócio eterno de Jesus Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. E não que Melquisedeque não morreria. Exatamente, né? Então, Melquisedeque era um homem e morreu, né? Exatamente. Versículo 18 agora. Continua dizendo, aqui mostra que o sacerdócio levítico acabou. Também os dízimos levíticos, mas agora nós temos os dízimos gravados lá com o nosso pai Abraão, antes de Levi, né? E hoje o sacerdócio que vigora é o sacerdócio de Cristo. Versículo 18 nos diz: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ora, aqui, Paulo dizendo que o sacerdócio levítico acabou. E agora o que vigora é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Exatamente. Versículo 19. Agora nós vamos ver que pelo sacerdócio levítico, Cristo jamais poderia ser sacerdote. Mas ele é de uma outra ordem, né? Não a ordem de Levi. Vamos ler? Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzido uma melhor esperança, pela qual nos achegamos a Deus. Vejamos aqui, né, amados, que segundo a lei levítica, o sacerdócio levítico não tinha como aperfeiçoar, era imperfeito. Agora, aqueles sacerdotes, eles intercediam por nós perante Deus. Eles entravam lá e faziam seu sacrifício. Mas hoje, quem intercede por nós como nosso único intercessor é Cristo. Então, por esse motivo, diz aqui a palavra, que
pela qual chegamos a Deus. Quem faz hoje intercessão por nós? Quem é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos hoje um intercessor, um sacerdote, que se achega perante Deus, que leva as nossas orações. Sendo assim, Cristo se tornou uma nova e melhor esperança para nós, Amém. sendo nosso sumo sacerdote. Amém. Versículo 20 agora nos traz uma ideia muito importante também. Deus fez juramento sobre o sacerdócio de Cristo. Olha que interessante. Agora nós vamos pegar para comentar já todos os versículos do 20 até o 22. Vamos ler ele de uma forma mais rápida, né? Para nós possamos compreender melhor o que está sendo dito. Então, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito. Ora, amados, nós vemos aqui que o próprio Deus, né, irmão Jean? Exatamente. Irmãos, o próprio Deus jurou que o sacerdote de Melquisedeque seria para todo sempre, e jurando que o seu filho seria sacerdote para todo sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele se tornou o nosso único fiador, intercessor, porque ele morreu por nós, nos resgatou, nos livrou desse mundo e nos deu uma nova esperança. Amém. Nos livrou do pecado, da maldade desse mundo, né? Porque nós estávamos perdidos, e hoje com Cristo, através dele, nós podemos ser salvos. Amém. Amém, irmãos? Versículos 23 a 24. Por esse motivo que o sacerdócio não poderia continuar. E o sacerdócio, levítico, deve ter passado para Cristo. Né? Deve passar para Cristo. Vamos lá, o versículo 23 a 24. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Vejamos aqui, irmão, tudo aquilo que nós estamos falando, desde o início, que o sacerdote levítico, ele era imperfeito, por isso que teve que ter mudança, né, para outro sacerdote, e somente Cristo, sendo aquele que poderia ser nosso sumo sacerdote e perfeito. A mudança teve que ser feita. Por qual motivo? Jesus Cristo não era da tribo de Levi. Então aqui nessa terra jamais poderia ser sacerdote. Exatamente. Então, por isso teve essa necessidade. E o sacerdote de Cristo, ele é imutável. Versículo 25 agora nos diz o seguinte: Cristo, sacerdote e único intercessor, né? Vai trazendo essa ideia. Nos diz o versículo propriamente dito, nos diz o seguinte: por isso também pode salvar totalmente que os que por ele se achegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por ele. Amados, nós vimos no Hebreus 7, versículo 19, né, que temos a melhor esperança. E no versículo agora 25, nós vemos que ele vivendo sempre para interceder por nós. Então, vemos claramente, amados, que nosso sacerdote hoje, ele se tornou nosso único intercessor, diferente daqueles que morriam e eram imperfeitos. Amém. Versículos 26 agora, até o 27, versículos 26 e 27, que nos diz o seguinte: que, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mancha, separado dos homens, dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Versículos 27. Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu.
Fica claro, amados irmãos, que o sacerdócio levítico, ele acabou. Exatamente. Por causa da sua inutilidade, por causa da sua imperfeição, porque eram homens que morriam. Então teve a necessidade de vir um sumo sacerdote perfeito, ao qual não morreria, Exatamente. mas seria para todo sempre. Nós vemos lá em Salmos 110, versículo 4, o próprio Pai falando: Tu és sacerdote eterno Segundo a ordem de Melquisedeque. para sempre. Para sempre. É importante nós notarmos agora o último derradeiro versículo, né? E nos diz o seguinte: o sacerdócio de Cristo é para sempre. Vamos lá então? Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Olha que importante, irmãos, nós notarmos esse versículo do apóstolo Paulo. Que ideia brilhante, maravilhosa, né? Então nos diz aqui a palavra do juramento, né? O próprio Pai jurou que Cristo é o nosso sumo sacerdote para todo o sempre. Uma coisa, amados irmãos, que sempre percebemos, é aqueles que não crê que lá no céu existe um santuário, que lá no céu existe um sumo sacerdote, que Cristo faz intercessão por nós, acabam também acreditando, não tendo sacerdote, Também não tem necessidade de devolver devolver os os dízimos. dízimos automaticamente. Então a descrença de que Jesus não é nosso sacerdote no céu e de que não existe um santuário leva as pessoas também a se abster da obrigação que temos, nossa santa devoção para com Deus, em devolver os dízimos ao Senhor, não é isso? Irmãos, é interessante ainda notarmos que existem outros textos na palavra de Deus, no Novo Testamento, que falam sobre os dízimos, mas nós não usamos eles antes, porque eles estão antes da morte de Jesus. Mas agora, irmãos, eles, como nós já fizemos uma exposição de todo o capítulo 7 de Hebreus, com ênfase no versículo 8, né, que fala que quem recebe os dízimos é Cristo, ali, quer dizer, no santuário celestial, no céu, esses versículos que estão ainda no Novo Testamento, mesmo sendo antes da morte de Jesus, ficam sendo válidos, né? Se fossem sozinhos, eles perderiam sentido. Mas com o versículo agora de Hebreus 7, versículo 8, todo o contexto do capítulo, eles realmente ganham força. Para tanto, nós iremos ler também para os irmãos, né? Onde se encontram. Nós podemos ler em dois lugares, irmãos. Em Lucas 11, versículo 42, e Mateus 23, 23. Como os textos são os mesmos, eu vou ler somente um. Mateus 23, 23. Você, em sua casa, pode ler os dois. Quer dizer a mesma coisa. Correto. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Deveis fazer estas coisas, que coisas? Dizimais, até as pequenas coisas. Então, fica claro para nós que os apóstolos, eles tinham essa fidelidade na questão dos dízimos. Exatamente. Eles devolviam dízimo a os seus ministros ali. Exatamente. Olha que importante, irmãos. Com esse versículo, fazer esta sem negar aquela, Jesus está validando os dízimos. Não está dizendo que não era para ser dado os dízimos, né? E ele fala, seja fiel, né? Se nossa justiça, Cristo falou, não receberam dos escribas e fariseus, jamais vereis o reino do céu. E Jesus disse, quem for fiel no pouco, também será fiel muito, não é? Então, nós vemos que nós não devemos desprezar nem as mínimas coisas, devemos ser fiéis em tudo. É importante, irmãos, que Deus toque em nosso coração, possamos compreender a necessidade da obra de Deus e abreviarmos a volta de Jesus, né?
e pregarmos o Evangelho, devolvendo recursos, né, à sua igreja. Podemos ver, amados irmãos, que o estudo hoje foi feito de um versículo 1 até o versículo 28. Exatamente. Texto e contexto dentro da palavra de Deus. Amém. É assim que estudamos, para deixar provado que o dízimo hoje se encontra sim no Novo Testamento. E ao negarmos isso, nós estamos negando ao sacerdócio de Cristo que se encontra lá no céu. Irmãos, nós desejamos a todos que Deus abençoe, nos guarde, que dê paz a todos vocês, concedendo o seu Espírito para que vos motivai a sejam liberais, né, para com Deus, não só nos dízimos, mas nas ofertas também. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Amém, amado irmão. Seus sinais, meu Jesus.